Uma boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine, que possamos aproveitar ao máximo as lições do nosso Evangelho, do querido Mestre Jesus. Hoje nós vamos estudar esse trecho que fala: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Vamos ver o que Jesus nos fala a esse respeito. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui, no início do nosso estudo, Jesus nos fala que a entrada no reino dos céus, ou seja, a entrada no reino da paz, da alegria, da felicidade, da harmonia, está condicionada à nossa ação, ao nosso alinhamento com a vontade de Deus. E continua aqui a lição do Mestre Jesus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? É o que nós normalmente alegamos. Senhor, nós estudamos o Evangelho, nós falamos no seu nome, nós comentamos sobre as suas orientações. Então, Jesus, já sabendo que iríamos falhar, ele nos lembra aqui, nos exorta. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Ou seja, não demos passividade a espíritos que, de alguma forma, estavam tendo uma conduta errada? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Curas, orientações. E aí Jesus conclui aqui: eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Olha, não é através da aparência, da fala, não é apenas através de atitudes exteriores que nós vamos nos habilitar a entrar nesse reino divino. Ou seja, que nós vamos nos habilitar a sermos espíritos mais elevados, indivíduos melhores, mais amorosos. Nós precisamos de alicerçar nosso conhecimento, nossa compreensão, alicerçar tudo isso que aprendemos com Jesus na vida prática, no dia a dia, na relação com o nosso próximo. Compreendermos que
todos nós somos filhos do mesmo Pai. Aí sim, se nós agirmos de acordo com as orientações do Mestre, fazendo essa tarefa, essa ação, com sinceridade, com dedicação, com prazer de ser melhor, com prazer de amparar o próximo, com prazer de perdoar, aí sim nós estaremos cumprindo fielmente as orientações de Jesus. Caso contrário, não temos como ser felizes. E Jesus nos conhece. Deus sabe perfeitamente quando estamos falando algo que, na verdade, não corresponde ao que sentimos. E não só Jesus, não só Deus quem percebe isso. A maioria das pessoas que convivem conosco, estão ao nosso derredor, elas percebem também. Nós, na verdade, não nos escondemos de ninguém. Então, que possamos ter essa consciência. E continua aqui Jesus nas suas orientações. Item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Nossa casa, a que se refere aqui Jesus, é a nossa casa mental, é o nosso conjunto de valores, é a nossa visão de vida, são os nossos sentimentos. Esses sentimentos, eles precisam estar alicerçados sobre uma base sólida. E Jesus, ele continua aqui, ó. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada na rocha. Olha, o que mais nós vamos encontrar na nossa jornada evolutiva são tempestades, são ventos fortes, são testes vigorosos para que reafirmemos em nós mesmos, para nós mesmos, a nossa decisão de caminhar de acordo com as orientações do nosso Rei, nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E continua aqui Jesus na sua fala. Ele diz mais aqui, olha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Então, se o alicerce da nossa casa mental ele estiver apoiado em um terreno frágil, lodoso e areento, nossa casa irá ruir. E eu diria que pelo menos a minha casa mental, já ruiu uma infinidade de vezes. Porque não somos ainda perfeitos. Jesus sabe que nós vamos errar.
Ele nos indicou o caminho correto, mas ele sabe que nós vamos ter dificuldades em nos manter no caminho. Agora, o que irá definir o nosso caminhar, os bons resultados da nossa empreitada, será a nossa decisão firme de caminhar para frente e para o alto. Vamos cair assim mesmo? Vamos. E quando cairmos, é só levantar e seguir em frente. É persistência, insistência no bem. E aqui Jesus, para finalizar esse trecho, ele diz: quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Esta lição do Mestre está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos 46 a 49. Meus amigos, meus irmãos queridos, todos nós sabemos o quão difícil é para nós caminharmos de acordo com os ensinos do Mestre Jesus. Mas com certeza, isto não é uma tarefa impossível. Isto não é uma utopia. Isto é algo real. Dá para fazer. É fazer já. Amanhã, mês que vem, ano que vem? Provavelmente não. Isto é um trabalho do dia a dia, de autovigilância, autoobservação e de termos a coragem de nos enfrentar, de olharmos para o espelho e identificarmos que nós erramos, que a culpa foi nossa. E nós temos a coragem de seguir em frente, de pedir desculpas e perdão àqueles a quem ofendemos. Quando nós aprendemos a ler e a escrever, nós rapidamente desenhamos as letras corretamente? Não. Erramos por diversas vezes. Tudo o que fazemos com inexperiência, nós vamos cometer erros. Mas se não insistirmos, se não repetirmos novamente até acertarmos, nós nunca vamos aprender. Então, não nos martirizemos pelo fato de cometermos erros. Errei, reconheço, se possível, eu peço perdão, se possível, eu tento retificar. E sempre autovigilância, autoobservação. Pelo menos vamos tentar errar o mínimo que nos for possível, já que não temos ainda a grandeza de sempre acertar, mas um dia nós vamos ter. E continua aqui Jesus, item 8. Aquele que violar
um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Nós só não temos que fazer o certo, nós temos que exemplificar o certo. Nós temos que reconhecer nossos erros. Nós temos que ter a coragem de pedir perdão e desculpas. Nós temos que ter a coragem de enfrentar aquilo que não está de acordo com o que Jesus nos ensinou. Ou seja, temos que ter coragem de enfrentar todas as situações, mas principalmente enfrentar a nós mesmos, porque nossos problemas não vêm de fora para dentro. Nossos problemas nascem dentro de nós. São criações nossas. Vamos nos vigiar. E se houver algum problema, que normalmente isto é o que de mais comum ocorre, vamos atrás do culpado. E se nos colocarmos à frente de um espelho, a imagem do culpado estará ali refletida. Vamos assumir nossas falhas. Vamos seguir em frente. Jesus está de braços abertos, sempre estará nos aguardando. E assim, meus irmãos, fechamos a primeira parte do nosso estudo. Que possamos analisá-la e discuti-la a fim de aprendermos um pouco mais. Muita paz, meus irmãos, muita paz.